Vamos tentar adiantar aqui, então. Nós fechamos em características do agronegócio, das cadeias produtivas, dessa nova perspectiva conceitual, né? E aí, um aspecto muito relevante de a gente tratar em relação à comunicação é a confiabilidade. Nós precisamos confiar no que nós estamos comprando. Sobretudo à medida que a população ficou mais urbana, ela se desconectou do campo e cada vez mais ela reconhece o valor da alimentação, da saúde, da importância que o consumo tem para garantir a segurança social. Então, eu vou comprar um móvel, vou comprar um sofá que me garanta que eu não destruir uma floresta, por exemplo. Se eu tenho renda e se eu tenho consciência, eu estou disposta a pagar o dobro do preço se aquela madeira ela é certificada do que um sofá com o qual eu não tenho essa certeza. Então, eu preciso de sentir confiança, eu preciso de uma certificação de que aquele produto é razoável. E, às vezes, vocês discordam disso. De fato, o consumidor brasileiro, ele não tem muito essa relação por N aspectos, mas principalmente pela renda, tá? Renda, gente, é um elemento de liberdade. Quando a gente... Desculpa, tá balançando aqui, né? Se eu tenho uma renda, não é necessariamente alta, mas uma renda que eu já esteja acima do mínimo para sobreviver com qualidade, eu tenho liberdade de escolhas muito ampla. Quanto menor a minha renda, menor a minha liberdade. Então, Amartya Sen, né, o criador do IDH, ele já dizia isso. Uma pessoa que mora na rua, uma pessoa que cata o lixo, é uma pessoa que não tem liberdade de escolha. Então, a gente precisa, às vezes, sempre se recordar disso. A ausência total de renda é a ausência de liberdades mínimas, tá? Mas vamos voltar a outra perspectiva. Quanto mais dinheiro eu tenho, com maior a renda, mais liberdade de escolha. Essa escolha eu posso dar valor a um símbolo, a Nike, que me dá um status social, ou eu posso dar valor a comprar um produto de uma comunidade local que eu reconheço, que respeita o território e tal. Então, a comunicação, como que eu vou saber se isso é uma coisa boa, que tem valor, que preserva o meio ambiente? Se eu tenho comunicação de confiança, que me passa segurança de que eu tô tomando um leite e que esse leite não veio com um monte de bactéria, por exemplo. Ou que esse leite não usou trabalho infantil. Ou que esse leite tratou o animal com respeito, com bem-estar. Enfim, então não é só o leite. É tudo que tem dentro da cadeia produtiva, tá? Então, a comunicação é fundamental. Cada vez mais o consumidor quer saber disso. Ele foi para a cidade, ele se desconectou do campo, mas ele reconhece que é importante saber disso. Por que eu estou insistindo nesse ponto da comunicação? Porque a gente vai falar um pouquinho do quanto as cadeias elas são precárias ainda nesse aspecto, quanto elas são ruins em comunicar e, sobretudo, como elas são ruins em gerir a própria produção. Tá? Então, eu vou colocar alguns exemplos de problemas de confiabilidade, tá? E aí eu vou dar mais ênfase ao leite, né? Que é uma área que eu trabalhei mais tempo, então, também pequeno, né? Esse é ótimo para descolorir os cabelos e desentupir pias. Não sei se vocês lembram, teve um escândalo que tinha água oxigenada no leite. O pessoal adultera muito o produto leite, porque ele é muito perecível. Então, para evitar essa perecibilidade, acabou a energia, ou enfim, o caminhão não pegou o leite, muita gente coloca formol, água oxigenada, ou às vezes coloca água. Eu trabalhei num laticínio, gente, que uma vez eles têm um filtro, quando era tambor ainda, tá? Tem tempo, não era, esse é a granel, né, que a legislação agora exige. Eles jogavam o tambor e tinha um peixe dentro do tambor de leite. Como é que pode? A pessoa foi, antes desses testes mais básicos, antigamente não tinha tanta análise. Uma das adulterações mais comuns era colocar água, no leite, para render, ficava aguado, ficava claro. Então, o que o pessoal fazia, às vezes, no sítio? Pegava um tamborzão, ia num riacho, um riozinho, e
pegava um pouco de leite. Numa dessas entrou uma piabinha, um peixinho. Colocou leite, aí na hora que foi filtrar. Enfim, então, por isso, a legislação ela tem que resguardar o consumidor. Porque nós precisamos consumir coisa de qualidade. Então, à medida que eu adultero o leite, que é um produto muito usado por crianças, eu dou cama de galinha para o gato, eu dou antibiótico e ordenho, eu dou animais mortos para outros comerem, que eu não sei qual é o problema. Enfim, então as cadeias produtivas do agronegócio, elas precisam ser fiscalizadas, porque elas estão produzindo alimento. E quanto mais exigente o consumidor, mais disposto a pagar, melhor, tá? Então, nós precisamos não só cuidar do marketing institucional, que a gente já comentou, de ser honesto e claro no que acontece, mas também de fiscalizar e punir aqueles agentes que pegam carona na boa fama da cadeia, ou pegam carona, tem a teoria da carona, tá, gente? Que eu me aproveito da circunstância para eu ganhar mais, tá? Então, uma outra chart que saiu, patroa, acabou a água sanitária, usa leite. Então, o leite, ele passou e vem passando por uma crise de imagem, e aí muita gente trocando o leite pelo leite de soja, o leite de amêndoa, né? Porque o veganismo também tem crescido muito. Nenhum problema eu vejo com grupos de consumo diferentes e tal. A questão que me preocupa são as informações mal explicadas ou equivocadas. As fake news não acontecem só na política. As fake news estão disseminando uma série de coisas equivocadas sobre tudo, sobre a ciência, sobre os alimentos, e as decisões acabam sendo tomadas quando você tem uma cadeia muito forte que te convence que leite de soja é a melhor coisa. Eu até brinco, né, que o pessoal, uma das razões que o pessoal fala que leite faz mal, só mais uma aqui, garçom, um copo de leite, por favor, puro ou com soda, porque o pessoal colocava soda cáustica. Existe, não sei se vocês estão a par, que tem um movimento aí contra o consumo de leite e tal, e aí o pessoal fala muito que, acho que eu já comentei isso com vocês, mas eu vou repetir. Fala muito que leite, nenhum outro animal em fase adulta continua tomando leite. E por isso o leite não faz bem. Aí eu fico pensando, gente, isso é um sofisma, isso é uma análise tão estreita, tão fácil de você quebrar esse argumento, que a gente precisa ter senso crítico. Eu pergunto, que outro animal que come maionese toma Coca-Cola? Que animal planta soja, processa soja, tira leite de soja e acha que soja é super natureba? Então, assim, eu não estou nem dizendo que A ou B tá certo. Eu acho que existe a questão da alergia, quem é alérgico não tem que tomar, mas existe uma disseminação extremada, as pessoas repassam coisas sem nenhuma confiança. Então, as cadeias produtivas precisam ser mais sérias, mais criteriosas na produção de alimento. O produtor é responsável por isso, ele quer se eximir da responsabilidade. Eu fiz uma live, né, que a moda agora é live, para produtoras, mas eu acho que só tinha aluna. Acho que alguns de vocês talvez tenham acompanhado, para o pessoal do Sebrae, e eu brinquei, eu falei, olha, o mundo parou pra gente aprender a lavar a mão. Se a gente não aprender a lavar a mão agora, a gente não aprende a lavar a mão nunca mais. E o produtor de leite, eu sei que precisa lavar as mãos com frequência, ele não pode se eximir dessa responsabilidade, porque se eu ordenho manualmente, com as mãos sujas, eu vou ter um queijo coalho podre na mesa do pernambucano, que consome muito queijo coalho. Então não dá para fugir disso. Às vezes a gente quer, isso é um problema que não me compete. Compete sim. Então, a confiabilidade. E aí eu entro numa outra questão que é muito importante, que essa questão do efeito dominó, né? Que... Deixa eu ver. Porque esse dominózinho aqui, ele funcionava, né? Não sei por que ele não tá... Que uma outra cadeia que tem um problema muito sério de confiabilidade é a de caprinos e ovinos, que eu tava comentando também. Você pede um bode e te serve um carneiro. E isso é normal pra gente aqui. Eu apresentei um artigo na Argentina e eu comentei sobre isso. Eu tinha feito uma análise
E foi chocante. As pessoas ficaram impressionadas com o fato de você pedir um carneiro e vir um bode, pedir um bode e vir um carneiro. E todo mundo achar isso normal, acha legal até. Não, no bodódromo em Petrolina só servem carneiro. Só que isso é muito assustador para um consumidor que está disposto a pagar caro para saber quem manejou esse animal, como que ele foi tratado, quiçá a espécie desse animal. Que absurdo é esse? A gente banaliza o absurdo e acha que tá bem. Então, a gente, para conseguir esse consumidor exigente, a gente tem que ter frequência de oferta, padrão. Então, assim, carré de cordeiro é um corte super especial, um prato francês, eu acho, em geral na França se come muito, super bonito e tal. Aqui a gente não acha o corte para comprar, quando acha um é pequeno ou até grande, às vezes a carne tá macia, às vezes tá dura, às vezes tá com cheiro, porque o manejo no campo foi ruim, né? Vocês sabem que se a gente deixar o reprodutor próximo dos animais mais jovens, ele vai passar aquele cheiro. Enfim, então tem uma série de coisas que, se mal feita no campo, ela gera o efeito dominó para o que vem depois. Então era para esse dominó aqui não tá caindo, mas era para ele estar derrubando os outros. Porque nas cadeias produtivas do campo é isso que acontece. Se eu manejo mal na fazenda, se eu não tenho insumos bons, se eu não tenho tecnologia adequada, a produção na fazenda é ruim, e aí todos os elos sofrem o efeito e o consumidor fica triste aqui e a gente sai perdendo. Então, para sair todo mundo ganhando, a gente tem que ser melhor e conversar sobre o que precisa melhorar, tá? Nenhuma corrente é mais forte que seu elo mais fraco. E não existe essa ideia de que a fazenda é muito difícil a gente organizar, porque o produtor é cabeça dura, o produtor é tradicional, ele não tem recurso e tal. Então, a gente vai fortalecer a indústria e até chegar ao consumidor. Não funciona. Eu posso ter a corrente mais forte aqui. Se o meu cadeado é de papel, eu não tenho segurança, eu sou frágil. A força só existe se todo mundo conseguir equivaler essa força, organizar essa competência, né? Então, não se iludam nesse aspecto. Então, como organizar essas cadeias? A gente tem os contratos de integração, nós temos as federações que podem fazer as pessoas conversar melhor, o marketing institucional, análise de custo de transação, a gente não tem tempo de ver aqui, mas é a análise do custo de relacionamento entre os elos. Se a gente conseguir reduzir esse custo, inclusive o custo da informação que chega para o consumidor, essa transparência até dos problemas. Às vezes eu falo, não, gente, o Rio Grande do Sul costuma aparecer mais nesses escândalos da cadeia do leite. Essa parte da soda e tal foi uma denúncia que aconteceu lá. Mas eu diria que é porque a fiscalização é maior. Se a gente começar a fiscalizar mais aqui, a gente vai ter evidências graves, né? Então a gente precisa essa transparência até no erro e na correção do erro, ela ajuda a dar confiança, tá? Então a gente tem as cadeias de leite, suíno, caprinos e ovinos, são cadeias muito desorganizadas. Isso reflete na pobreza dos produtores, isso reflete na insegurança dos consumidores e na necessidade de comprar produtos de outras regiões, tá? Mas vocês vão se formar e vão revitalizar essas cadeias produtivas. Eu confio muito nisso, eu acho que vocês são a grande chance de a gente melhorar os processos se vocês não se abaterem, né? E aí tem um exemplo que eu gosto muito, acho que, eu não sei se eu coloquei, acho que não coloquei exemplos, que é a cadeia do café. A cadeia do café é um exemplo de coisa que deu muito certo, porque assim, até recentemente, gente, café é um produto de concorrência perfeita, o café era R$1, o café é tudo igual, o café é coado. E a indústria do café, ela começou fortalecendo o elo mais fraco. Então, a fazenda... O que aconteceu? Vieram o pessoal da Ilia Café, que é uma indústria italiana muito forte, veio para o Brasil, fez umas degustações e identificou que nós tínhamos um café muito bom. E aí a gente poderia ganhar com isso, mas a gente só ganha à medida que todo mundo se fortalece.
Então a gente conseguiu melhorar, classificar os cafés, definir o que é bom, o que é ruim, separar o joio do trigo. Hoje, o que a gente faz? Café chique, a gente toma café gelado, café quente, bolo de café, salmão a molho de café, filé ao molho de café, torta de café, drink de café, café com uísque, café com cachaça. As cafeterias são chiques, são livrarias, a gente paga uma fortuna por um café mais elaborado, porque a gente... Veja, existe consumidor para isso. A gente que eu falo, você vai falar, eu não tenho dinheiro, vocês são bem dramáticos, né? Tô tentando trazer a gente para a questão maior. As pessoas estão dispostas, existe consumidor, se ele enxerga valor naquilo ali, tá? E aí a gente tem que pensar que isso, todo mundo saiu ganhando. Hoje as pessoas têm cafeteiras chiques em casa, compram cápsulas caríssimas. A gente vende uma indústria de máquinas de café, de taças de café, de cremes de café, de chocolates com café, porque a gente fortaleceu todos os elos da cadeia produtiva, tá? Então, é uma cadeia que é um grande exemplo de como tornar uma coisa elementar numa coisa sofisticada, clara, comunicar ao consumidor, mostrar para ele que ele está comprando uma coisa com valor, fazer todo o setor melhorar. Então, hoje a gente tem uma indústria para a cafeicultura muito forte, de sementes, de mudas, de técnicos agrícolas especializados, inclusive em degustação de café, em definição de padrão, em pesquisa que mostra qual o ponto da temperatura da água para você não atrapalhar o café. Café do João, aquele café mais caro do mundo, enfim. Então a gente tem muita informação em torno de uma cadeia que se sofisticou e que todo mundo saiu ganhando. Então o produtor hoje recebe muito mais se ele tem um café de alta qualidade. Não só a indústria, né? Enquanto a gente tem as nossas cadeias aqui que precisam nadar muito para chegar lá, tá? Então aqui é uma análisezinha só mostrando um pouco como é interessante a gente fazer esses infográficos. Quem for estudar uma cadeia produtiva para aquele desafio da disciplina, eu sugiro muito que faça um infográficozinho. Isso aqui é uma curiosidade. Eu quero até mexer um pouco nessa aula, porque eu tenho umas fotos de um outro trabalho. Eu vou parar aqui, porque eu vou mexer nesses slides para mostrar para vocês. E aí vocês podem pensar sobre isso e me responder até na aula síncrona. O que a gente consegue fazer com um bovino que não seja alimentação? Quais os possíveis usos do bovino? E aí a gente vai discutir como que a gente desperdiça, como a gente é pouco eficiente no uso e como às vezes a riqueza, a possibilidade de ganhar mais recursos está na nossa ineficiência. Um pouco do custo Brasil, né? O custo da nossa incompetência, o custo da gente não conseguir aproveitar tão bem tudo que aquela produção nos dá. Então, bovino, caprino, a gente podia usar mais o couro para a indústria têxtil de Caruaru, tantas possibilidades da triparia para os embutidos, né? Redução do desperdício, a qualificação do artesanato, não só aquilo que já é feito, mas ampliar e mercado, ampliar a variedade. Então, como eu vou mexer nessa aula, eu também vou parar aqui.